Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo o entendimento guarde os vossos corações em Cristo Jesus. A dedicação do tabernáculo e a generosidade na adoração. Esse é o nosso contexto hoje, capítulo 7 de Números. Após a conclusão do tabernáculo, os líderes das 12 tribos de Israel apresentam suas ofertas para dedicação à casa de Deus. Embora cada líder entregue exatamente a mesma oferta, Deus registra individualmente cada uma delas, mostrando que ele valoriza tanto a nossa obediência quanto a nossa dedicação. Cada pessoa tem seu lugar na obra de Deus. Ao final do capítulo, Moisés entra na tenda e ouve a voz do Senhor falando de cima do propiciatório, entre os querubins, sobre a Arca da Aliança. Vamos à nossa leitura? É sempre bom aprender com a palavra de Deus e guardar todos os ensinos que ela tem para o nosso dia. Números, capítulo 7. Quando Moisés acabou de armar o tabernáculo, ele o ungiu e consagrou juntamente com todos os seus utensílios. Também ungiu e consagrou o altar com todos os seus utensílios. Então os líderes de Israel, os chefes das famílias, que eram os líderes das tribos encarregados do recenseamento, apresentaram ofertas. Trouxeram as suas dádivas ao Senhor: 6 caroços cobertos e 12 bois, um boi de cada líder e uma carroça de cada líder, e as apresentaram diante do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: Aceitei as ofertas deles para que sejam usados no trabalho da tenda do encontro. Entregue-as aos levitas, conforme exigiu o trabalho de cada homem. Então Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles, e 4 carroças e 8 bois aos meraritas, conforme exigia o trabalho deles. Estavam todos sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Mas aos coatitas Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Quando o altar foi ungido, os líderes trouxeram as suas ofertas para a dedicação do altar e as apresentaram diante dele. Pois o Senhor tinha dito a Moisés: cada dia um líder deverá trazer a sua oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia, Naazon, filho de Aminadab, da tribo de Judá, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, e um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Naazon, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar e líder de Zacar, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zuar.
No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon e líder de Zebulon, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quinto dia, Elisu, filho de Sedeu e líder de Ruben, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisu, filho de Sedeu. No quinto dia, Selumiel, filho de Zurizadai e líder de Simeão, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi de um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, Eliasaf, filho de Deuel e líder de Gade, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal, uma vasilha de ouro e 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia, Elisama, filho de Amiúde e líder de Efraim, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, e um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, e 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia, Gamaliel, filho de Pedazu e líder de Manassés, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi de um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso,
um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e dois bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano, para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazu. No sexto dia, Abidã, filho de Gideone e líder de Benjamim, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi de um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano, como holocausto. Um bode, como oferta pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano, para serem oferecidos como sacrifícios de comunhão. Essa foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No sexto dia, Aisser, filho de Amizadai e líder de Dan, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano, para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Aizé, filho de Amizadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã e líder de Assé, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi de um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, Aira, filho de Enã e líder de Naftali, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi de um prato de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano, para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Essas foram as ofertas dos líderes israelitas para a dedicação do altar quando este foi ungido. Ao todo, foram 12 pratos de pratas, 12 bacias de prata para as aspersões e 12 vasilhas de ouro. Cada prato de prata pesava 1,560 kg e cada bacia para as aspersões pesava 840 gramas. O total de peças de prata pesava 28,8 kg com base no peso padrão do santuário. As 12 vasilhas de ouro, cheias de incenso, pesava cada um 120 gramas, com base no peso padrão do santuário. O total de vasilha de ouro pesava 1,440 kg. O total de animais oferecidos em holocausto foi 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de um ano, juntamente com as ofertas de cereal. 12 bodes foram trazidos para a oferta pelo pecado.
O total de animais oferecidos em sacrifício de comunhão foi 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes, 60 cordeiros de um ano. Foram essas as ofertas trazidas para a dedicação do altar, depois que esse foi ungido. Quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que ele falava no meio dos dois querubins, de cima da tampa da arca da aliança. Era assim que o Senhor falava com ele. Espero que você tenha tido tempo para ler todo esse capítulo comigo. A dedicação do tabernáculo, os líderes trazem carros e bois para auxiliar no transporte do tabernáculo durante a sua caminhada no deserto. Esses recursos são distribuídos aos levitas conforme a responsabilidade de cada família. Deus equipa seu povo com recursos necessários para cumprir a sua obra e ele valoriza cada oferta. Durante 12 dias, cada líder apresenta sua oferta ao Senhor. Embora todas as ofertas sejam iguais, Deus registra cada uma separadamente. Isso demonstra que Deus não compara a pessoa, ele observa a fidelidade, a disposição do coração. Nenhuma oferta feita com amor, com sinceridade, passa despercebida diante de Deus. Deus deseja comunhão com seu povo. Após a dedicação do tabernáculo, Moisés entra na tenda do encontro e ouve a voz do Senhor. O maior propósito do tabernáculo era possibilitar a comunhão entre Deus e o povo. Deus deseja um relacionamento pessoal e constante com aqueles que o buscam. Nesse capítulo, nós vemos que ele tem 89 versículos, é um livro longo, é um capítulo longo de números. E as ofertas apresentadas pelas 12 tribos eram exatamente iguais. E Deus vai registrar cada oferta. O valor da obediência, o valor da fidelidade. E a voz de Deus foi ouvida por Moisés, entre os querubins, na arca da aliança. Três lições para a nossa vida. Deus vê a fidelidade, não a comparação. Deus conhece nossa dedicação e valoriza o que fazemos com sinceridade. A generosidade é uma forma de adoração também. Quando ofertamos nosso tempo, nosso talento, nossos recursos, estamos honrando a Deus. E o maior presente é a presença de Deus. Mais importante que qualquer oferta é viver em comunhão diária com o Senhor. Então se pergunte: eu tenho servido, ofertado, buscado a Deus, reconhecendo que tudo isso é glorificar ao Senhor? Nesse lugar, eu e você podemos pensar como temos ofertado ao Senhor a nossa vida, o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos dons, o que temos feito para adorar o Senhor. Até nossa próxima leitura da Palavra de Deus.